Não me diga que você o convidou para o casamento, sussurrou uma convidada, enquanto a noiva corria para abraçar um homem em situação de rua que entrava na igreja. Muitos viraram o rosto, visivelmente desconfortáveis, mas minutos depois, 12 fuzileiros navais apareceram em uniformes de gala, alinharam-se em formação perfeita e saudaram a noiva em uníssono. Digite: estou indignado, se você acredita que a bondade nunca deveria ser julgada. Emily Sanchez começava cada dia de trabalho às 4h30 da manhã, chegando a Sunrise Bakery, em San Diego, bem antes da correria matinal. Aos 30 anos, ela já havia passado 6 anos como chefe confeiteira principal, conhecida no bairro por seus delicados croissants e os irresistíveis rolinhos de canela. Mas entre seus colegas, Emily era conhecida por outra coisa, um ritual diário que começava assim que terminava a primeira fornada de pães. Todos os dias, sem falhar, Emily embalava cuidadosamente um doce fresco e colocava um café em um copo para a viagem. Saía discretamente pela porta dos fundos e deixava os itens em um banco perto do ponto de ônibus, junto com um bilhete escrito à mão: desejo um dia de paz para você. O destinatário era sempre o mesmo, um senhor idoso, de cabelos prateados e casaco puído, que nunca pedia esmola, nunca abordava os clientes, apenas se sentava calmamente no mesmo banco todas as manhãs. Em 6 anos, Emily nunca perguntou o nome dele e ele nunca se ofereceu para dizer. Seus colegas zombavam dela pelas costas. Ela está desperdiçando produto bom, dizia um. Um dia ele vai se aproveitar da bondade dela, previa outro com convicção. 3 meses atrás, a padaria passou para uma nova administração. Durante a avaliação de desempenho de Emily, o novo supervisor expressou preocupação. Sua caridade pessoal é admirável, disse ele cuidadosamente, mas alguns clientes comentaram que se sentem desconfortáveis. Talvez você pudesse ajudar um abrigo adequado para sem-teto em vez disso? Emily assentiu educadamente, mas não mudou nada. Apenas ajustou sua rotina. Passou a chegar 15 minutos mais cedo e deixava o lanche antes de qualquer um chegar. Ela achava que ninguém havia percebido até a semana passada, quando um novo funcionário a viu voltando de sua missão matinal. Ela está alimentando aquele mendigo há 5 anos, sussurrou o funcionário a um cliente, alto o bastante para que Emily ouvisse. Todo santo dia. A cliente balançou a cabeça com uma mistura de pena e julgamento. Pobrezinha, achando que está fazendo alguma diferença. Emily fingiu não ouvir, continuando a enrolar a massa com o mesmo cuidado de sempre. Mas as palavras doeram. Não porque ela se importava com o que os outros pensavam, mas porque eles não viam o que ela via. Um ser humano, não um problema a ser evitado. Você é muito coração mole, dissera sua mãe, quando Emily anunciou o noivado com Marco, um bombeiro que compreendia seu ritual matinal porque ele também tinha suas próprias formas de ajudar desconhecidos, sempre acolhendo quem precisa, sempre doando o que você ganha. Mas Emily sabia algo que os outros não sabiam, que doar não era sobre reconhecimento, era sobre enxergar pessoas invisíveis que todos os dias os outros simplesmente ignoravam. Já viu pessoas boas serem mal interpretadas? Digite tão injusto. Emily nunca havia conversado de verdade com o homem idoso. A interação deles se limitava a breves acenos e olhares ocasionais. Mas numa manhã chuvosa de dezembro, ela o viu tremendo de frio no banco. Sem hesitar, deixou seu próprio cachecol de lã, já gasto, ao lado do café da manhã habitual. No dia seguinte, encontrou um bilhete rabiscado com lápis trêmulo no verso do guardanapo de sempre. Obrigado por me ver como uma pessoa. Emily guardou aquele bilhete na carteira. De vez em quando o tirava para reler, quando o mundo parecia especialmente frio ou indiferente. Com a aproximação do casamento, Emily encomendou o bolo da própria padaria e convidou todos os colegas para a cerimônia. Marco brincou dizendo que ela estava convidando o bairro inteiro, mas apoiava sua natureza inclusiva, uma das muitas razões pelas quais ela o amava. 2 dias antes do casamento, uma carta sem identificação foi entregue à mão no local da recepção. O envelope, endereçado apenas como para a noiva Emily Sanchez, continha um cartão com votos de felicidade e uma única linha que intrigou a organizadora do casamento. Amanhã eu virei, não pelo bolo, mas para honrar uma dívida, sem assinatura, sem remetente. Emily pensou que poderia ser algum parente distante ou um colega bombeiro de Marco, mas algo na caligrafia lhe parecia vagamente familiar. Na manhã do casamento, Emily estava nervosa e animada, se preparando no salão da igreja. Pela janela, via os convidados chegando, familiares, amigos, colegas de trabalho, todos bem vestidos. Então
Então, parado de forma um pouco constrangida na entrada da igreja, ela o viu. O homem do banco de ônibus. Agora vestindo um terno puído, mas cuidadosamente passado. Os sapatos engraxados apesar do desgaste. Os cabelos prateados penteados. Pela primeira vez, Emily via claramente seu rosto, marcado pelo tempo e pelas dificuldades, mas digno. Vários convidados também o notaram. Emily ouviu os sussurros pela porta entreaberta. Quem convidou o morador de rua? Não me diga que ela o convidou para o casamento. Ele tá querendo esmola até no casamento agora? O coração de Emily afundou ao ouvir aquilo. Sem pensar no cortejo cuidadosamente planejado, no cronograma do fotógrafo ou em qualquer protocolo de casamento, ela ergueu o vestido branco com as mãos e correu do salão. Atravessou o saguão da igreja como uma onda de branco, ignorando os suspiros dos convidados e os chamados desesperados da cerimonialista. Quando chegou até o homem, envolveu-o num abraço caloroso, lágrimas ameaçando arruinar sua maquiagem impecável. Eu ainda me lembro dos seus olhos. A primeira vez, em 2017, ela sussurrou. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto marcado. Eu me lembro de cada manhã. Você me tratava como um ser humano, respondeu ele, com uma voz mais forte e clara do que ela imaginava. Emily entrelaçou seu braço ao dele para acompanhá-lo até dentro da igreja. A cerimonialista se aproximou confusa. Emily, a cerimônia vai começar. Quem é esse cavalheiro? Antes que Emily pudesse responder, o som distinto de veículos freando em frente à igreja chamou a atenção de todos. As portas duplas da entrada se abriram com precisão militar. Se você já julgou alguém mal, digite. Eu estava errado. A igreja caiu em silêncio. 12 fuzileiros navais dos Estados Unidos, em uniformes formais, entraram em formação perfeita. Seus sapatos reluziam, as luvas brancas, impecáveis, os rostos, sérios e solenes, moviam-se com a sincronia de quem compartilha anos de disciplina e propósito. Os convidados congelaram no meio das conversas. Alguém deixou uma taça cair. O estilhaço ecoou pelo silêncio repentino. O líder dos Marines, um capitão com Duncan no crachá, avançou e prestou continência perfeita diante de Emily. Em nome da Companhia Alfa, 3º Batalhão, 5ª Divisão de Fuzileiros, anunciou com a voz ecoando na igreja. Estamos aqui para honrar a mulher que, em silêncio, sustentou um herói por 6 anos. Emily ficou atônita, ainda de braço dado com o senhor idoso. Murmúrios confusos se espalharam entre os convidados. O capitão Duncan virou-se ligeiramente e apontou para o homem ao lado dela. Este é o sargento Victor Hale, um fuzileiro que salvou 9 vidas durante uma emboscada em Fallujah em 2004. Após perder toda a sua família em um acidente de carro em 2016, ele escolheu desaparecer da sociedade. Nunca usou seus benefícios militares. Nunca revelou sua identidade. A revelação deixou os convidados em choque. Momentos antes, estavam cochichando. Agora, encaravam em silêncio, boquiabertos. Outro marine avançou, entregando a Emily uma caixa de honra com uma medalha e uma foto desbotada. A imagem mostrava um jovem Victor Hale carregando um marine coberto de sangue por uma rua devastada pela guerra. Ao fundo, inconfundivelmente, estava uma versão mais jovem do próprio capitão Duncan. O sargento Hale me carregou por 4 quarteirões sob fogo inimigo depois que estilhaços atingiram minhas 2 pernas, explicou Duncan, a voz firme, mas embargada. Ele voltou mais 8 vezes naquele dia, mesmo ferido, para resgatar outros marines. Suas ações lhe renderam a estrela de prata, que ele nunca reivindicou. Duncan abaixou a cabeça brevemente. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. E se não fosse por você, senhora Sanchez, ele talvez não tivesse sobrevivido para ver este dia. Emily já não tinha maquiagem para salvar. As lágrimas escorriam livremente. Eu nunca soube, ela sussurrou, olhando para Victor com nova compreensão. Esse era o objetivo. Ele respondeu suavemente. Eu não queria ser agradecido por cumprir meu dever. Depois de perder minha esposa e filha, eu não suportava estar perto de pessoas que me viam como herói. Quando eu não consegui salvar minha própria família. Ele fez uma pausa, tentando conter a emoção. Mas você nunca quis saber quem eu era, nunca exigiu minha história. Você apenas me alimentou, me viu, deixou bilhetes, que me deram um motivo para acordar todas as manhãs. Os marines formaram uma guarda de honra, uma linha solene do portal até o altar. O capitão Duncan se dirigiu aos convidados reunidos. A senhora Sanchez nunca soube que estava ajudando um herói de guerra condecorado. Ela simplesmente
ajudou um ser humano em necessidade, dia após dia, ano após ano, sem reconhecimento, sem recompensa. Seu olhar percorreu a sala, parando nos rostos de quem, minutos antes, sussurrava julgamentos. No corpo de fuzileiros temos um lema: nunca deixamos um marine para trás. Emily Sanchez, que nunca vestiu um uniforme, entendeu esse princípio melhor que muitos que o vestem. Uma das madrinhas, com o rosto coberto de lágrimas, avançou. Eu trabalho com a Emily na padaria. Ela chega cedo todos os dias para assar doces extras, pagando os ingredientes do próprio bolso, só para garantir que ele tivesse comida fresca. Ela nunca contou a ninguém, acrescentou outra colega, com vergonha na voz. A gente zombava dela por isso. Uma convidada levantou-se, tomada pela emoção. Não estamos presenciando apenas um casamento, estamos presenciando uma cerimônia de honra militar. Victor se virou para Emily, suas mãos calejadas segurando as dela. Eu vim aqui hoje para te dar o único presente que me resta: minha presença, minha verdade e minha gratidão. Eu soube que você ia se casar porque ouvi você mencionando isso a um cliente. Espero que não se importe que eu tenha contatado alguns velhos amigos. Emily sorriu através das lágrimas. Este é o presente de casamento mais lindo que eu poderia imaginar. Marco, o noivo, que assistia a tudo com admiração, finalmente se aproximou, estendendo a mão para Victor. Senhor, seria uma honra se o senhor participasse da nossa cerimônia. Talvez acompanhar Emily até o altar? Se você já recebeu algo imenso vindo de uma pequena ação, digite: eu tenho uma dívida. Após a lua de mel, Emily não voltou à padaria. Em vez disso, ela e Marco usaram o dinheiro dos presentes de casamento para iniciar um pequeno programa chamado A Mesa Silenciosa, um serviço de café da manhã para veteranos sem teto do bairro. Não havia fotógrafos documentando seu trabalho, nem comunicados à imprensa anunciando sua missão. Apenas uma placa de madeira simples, com letras entalhadas. Alimentar uma pessoa é alimentar uma vida inteira que poderia ser esquecida. Victor Hale não apareceu na mesa silenciosa depois do casamento, mas todo mês Emily recebia um cartão postal de diferentes lugares do país. Todos traziam a mesma mensagem. Cada café da manhã é uma saudação. Obrigado, Emily. O capitão Duncan havia explicado que Victor estava finalmente usando seus benefícios do VA, Departamento de Assuntos de Veteranos, para receber cuidados médicos adequados e aconselhamento para traumas. Os fuzileiros o ajudaram a conseguir moradia e a se reconectar com a comunidade militar que havia abandonado anos antes. No primeiro aniversário de casamento, Emily e Marco chegaram à mesa silenciosa e encontraram os 12 fuzileiros à sua espera, desta vez com roupas civis, cada um segurando uma única flor. Vamos nos revezar como voluntários aqui, anunciou o capitão Duncan. Esta honra não é algo que permitiremos ser esquecido. O que começou como o ato diário de bondade de uma mulher havia se tornado algo muito maior. Veteranos de toda San Diego agora conheciam a mesa silenciosa, um lugar onde poderiam receber uma refeição sem perguntas, sem julgamento e sem precisar explicar suas circunstâncias. Emily mantinha o bilhete original de Victor emoldurado acima do balcão de atendimento. Obrigado por me enxergar como uma pessoa. Abaixo, ela adicionou sua própria mensagem. Todos que se sentam nesta mesa têm uma história que vale a pena conhecer. 6 meses depois, uma equipe de reportagem local descobriu a mesa silenciosa e solicitou uma entrevista. Emily educadamente recusou, sugerindo que falassem com os veteranos em vez disso. Isso não é sobre mim, explicou ela. É sobre enxergar as pessoas invisíveis ao nosso redor. Em manhãs particularmente difíceis, quando os suprimentos acabavam ou os voluntários não apareciam, Emily se lembrava do seu dia de casamento, do momento em que 12 fuzileiros ficaram em posição de sentido por causa de um simples ato de bondade diária. Era toda a motivação que ela precisava para continuar. Marco entendia perfeitamente. Como bombeiro, ele sabia que heroísmo nem sempre significava resgates dramáticos ou entrar em prédios em chamas. Às vezes, significava a constância silenciosa de aparecer dia após dia, oferecendo bondade sem esperar reconhecimento ou recompensa. Sabe, ele disse a Emily uma noite, enquanto fechavam a mesa silenciosa. Quando me casei com você, ganhei não só uma esposa, mas 12 fuzileiros e uma família de veteranos que não para de crescer. Emily sorriu. O melhor tipo de família. Aquele que você escolhe e que escolhe você de volta. Digite: eu viverei com bondade. Se você acredita que uma pequena refeição pode salvar uma grande alma, algumas pessoas viveram como heróis, apenas para morrer em silêncio, se ninguém as enxergar como seres humanos. Algumas dívidas não requerem dinheiro para serem pagas, apenas a dignidade diária de ser tratado como uma pessoa. Emily não precisava saber a identidade
identidade de Victor Hale. Ela simplesmente viu olhos envelhecidos, um estômago com fome e alguém que merecia ser reconhecido. Através daquela pequena ação, uma vida foi preservada e uma unidade de fuzileiros foi lembrada de que nem todos que merecem uma saudação usam medalhas. Às vezes, a pessoa que protege sua liberdade está apenas tomando café da manhã em silêncio sob o toldo da sua padaria. Os indivíduos em situação de rua que passamos nas esquinas podem ser ex-professores que moldaram mentes jovens, enfermeiras que salvaram vidas ou veteranos que carregaram companheiros feridos sob tiroteios. Suas circunstâncias atuais não apagam quem foram, nem quem ainda são. Sob as camadas da dificuldade, vive a humanidade. Viva com bondade, não para reconhecimento, mas para que, um dia, você possa testemunhar 12 pessoas baixando suas cabeças por algo que você nunca pensou em celebrar. Num mundo obcecado por gestos grandiosos e fama viral, lembre-se de que o verdadeiro heroísmo frequentemente vive nos menores atos de compaixão consistente, oferecidos sem plateia. Compartilhe histórias humanas, porque os maiores heróis frequentemente comem sozinhos.